Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Graça e paz a todos, amém? É motivo de grande alegria de nós, nessa noite, estarmos reunidos na casa do Senhor, onde o nosso propósito é sempre louvá-lo, bendizê-lo e também aprender mais de sua palavra, amém? Convido os que puderem, por gentileza, se coloquem em pé, para junto nós fazermos uma oração inicial, assim também pedindo auxílio do Espírito Santo de Deus nessa noite. Santíssimo Deus e eterno Pai, graça te damos, Senhor, pelas nossas vidas, por mais uma vez, da oportunidade, ó Deus, que vamos ter de te louvar, de bendizer o teu nome, ó Pai, e também aprender, ó Deus, da tua palavra. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós e te agradecemos por ainda que o Senhor há de fazer em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pelos irmãos aqui presentes. Oramos, ó Pai, se porventura tiver algum irmão a caminho da tua igreja, Senhor, que assim o teu Espírito Santo venha estar conduzindo-os para que juntos nós venhamos te louvar e te bendizer. Que nessa noite, Senhor, vidas, Pai amado, venham ser edificadas, transformadas, ó Deus, pela tua palavra. Recebe, Pai, nossos louvores e nossos cânticos, como forma de gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Assim eu oro, Pai, agradecido, pedindo em nome de Jesus. Amém. Com os amados ainda em pé, vamos louvar o Senhor com um cântico que tem como título Exultação, hino do cantor cristão de número 15. Louvado seja o nome do nosso Deus, amados, poder se assentar, muito obrigado. Ainda louvando a Deus, nós entoaremos mais um cântico, também do nosso hino do cantor cristão de número 375, que tem como título Segurança.
Jesus, Herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende sempre a mente em louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende sempre a mente em louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiada então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos excelsos, a glória de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende sempre a mente em louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende sempre a mente em louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Convidar os amados que possam abrir suas Bíblias para junto nós compartilharmos uma leitura. A mesma se encontra em Colossenses, capítulo de número 1, versículos do 9 ao 12. Colossenses, capítulo de número 1, versículos de 9 ao 12. Paulo ora pelos Colossenses. Diz assim a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 1, versículos de 9 ao 12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Os amados poderem se assentar. Muito obrigado. Peço que o nosso diácono Ademar, daí do seu lugar mesmo, faça uma oração de agradecimento pela palavra do Senhor. Amém. Muito obrigado, diácono.
Chegou o momento, irmãos, do privilégio, a oportunidade que vamos ter de juntos, os que puderem, ofertar a casa do Senhor essa noite, e assim entoaremos o cântico que tem como título Oferta de Amor. Nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que tivemos de ofertar, Pai, a tua casa. Que essa oferta, Senhor, venha a suprir a necessidade da tua amada igreja. Pedimos, Senhor, as tuas bênçãos celestiais para nossas vidas, ó Deus, que cada dia, Pai, o Senhor venha estar suprindo, ó Pai, as nossas necessidades. Muito obrigado, ó Deus, por essa primeira parte, onde nós te louvamos, bendizemos, ó Deus, teu santo nome. Agora, Pai, pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo para junto nós meditarmos, ó Deus, na Tua palavra. Assim eu oro, ó Deus, agradecido, pedindo em nome de Jesus. Amém. Passa a palavra ao pastor Júlio César. Queridos irmãos, boa noite a todos. Saudação em Cristo Jesus. Mais uma vez, pela graça de Deus, misericórdia, estamos aqui nessa quarta-feira, nesse culto de doutrina e oração, onde queremos perseverar tanto na oração, como também na doutrina de Jesus Cristo. Para isso, convido os irmãos a nós lermos novamente
o texto que a partir de hoje vai se colocar em tela para o novo tempo, poder através da oração. Vamos ler novamente esse texto. Legal, né? Quando a igreja é educada, né? Não precisa nem pedir para os irmãos se levantarem, não precisa nem de mencionar o texto. Está aqui na tela. Cadê? Irmão, coloca aí. Vai abrir ainda, irmão. Isso é Colossenses, irmãos. Capítulo de número 1, a partir do versículo 9. Vamos dar início a essa sessão com o tema o poder através da oração. Amém? Abriu aí? Só está o texto, irmão, aí, não está escrito não. Colossenses, capítulo de número 1, a partir do versículo 9, Paulo escrevendo aos irmãos em Colossos, ele vai nos dizer novamente: por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Até aqui a nossa leitura, vamos orar, pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, mais uma vez, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor. Mais uma vez a tua misericórdia já nos alcançou, mais uma vez a tua graça está sobre as nossas vidas. Mais uma vez, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que estamos juntos, reunidos no nome de Jesus, mais uma vez como igreja do Senhor, mais uma vez termos comunhão uns com os outros e mais uma vez, Senhor, agora sermos edificados pela tua palavra. Por isso nós pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, para que possa clarear a nossa mente, a fim de nós aprendermos mais da tua palavra e guardarmos essas palavras nos nossos corações para aprendermos mais da tua vontade. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Pedimos por aqueles que não puderam estar entre nós, que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades, pois nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Que irmãos, podeis se assentar. Irmãos, hoje nós vamos dar início ao novo tema que está intitulado O Poder da Oração. Esse novo tema ele vai do versículo 9 ao versículo de número 12. Mas antes de nós meditarmos nesse tema e darmos início, eu gostaria de recapitular com os irmãos aquilo que nós já aprendemos sobre as 3 credenciais do apóstolo Paulo, onde nós aprendemos a primeira credencial, que foi do apóstolo Paulo, está no versículo de número 1, quando ele vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aprendemos a segunda credencial, que foi da igreja de Colossenses,
está do versículo 2 ao versículo de número 5, quando Paulo vai dizer: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Versículo 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade. E a última credencial que nós aprendemos foi quarta-feira passada, que foi a credencial do Evangelho, que vai do versículo 5 ao versículo de número 8. E nós aprendemos sobre as credenciais do Evangelho. Primeiro, o Evangelho é boa notícia de Deus ao homem. Segundo, o Evangelho é a verdade de Deus, tudo no versículo de número 5. A partir do versículo 6, o Evangelho ele é universal. O Evangelho está centrado na graça de Deus. O Evangelho é produtivo e o Evangelho é para ser pregado e crido. Então, foi a última credencial que nós aprendemos, a credencial do Evangelho. A partir desse momento, nós iremos entrar no tema o poder através da oração. Então, Paulo aqui, ele alcançou o ponto mais alto da sua teologia, que é as orações. Quando nos ajoelhamos, nós entendemos a majestade de Deus e a limitação humana. Ou seja, quando o crente ele ora, nós vamos entender que nós reconhecemos que Deus ele é o Todo-Poderoso e vamos entender a nossa limitação, porque reconhecemos que temos um Deus poderoso e reconhecemos que precisamos nos humilhar diante de Deus. Então, uma nota de João Stott, ele diz assim: um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta do pé. Qual é a ideia aqui? Que quando nós nos ajoelhamos, nós chegamos mais longe do que um filósofo na ponta do pé. Então, irmãos, a guisa de introdução, eu gostaria de destacar quatro fatos sobre o poder da oração, só para nós introduzirmos. O primeiro fato, que é a oração deve expressar nossas prioridades. O primeiro fato que eu gostaria de destacar é que a oração deve expressar nossas prioridades. Paulo aqui, embora Paulo tivesse preso, algemado, no corredor da morte, na antessala do martírio, com o pé na sepultura, ele concentra a sua oração nas urgentes necessidades físicas e materiais. Melhor dizendo, ele não concentra, eu disse que ele concentra, não é não. Ele não concentra suas orações nas urgentes necessidades físicas e materiais. Que isso nos traz para nós entendermos que as nossas orações, ela tem que expressar nossas prioridades. Primeiro, porque muitas das vezes, quando nós estamos orando, nós não temos as prioridades devidas. As prioridades devidas. Sempre é comum nós notarmos, quando o crente está orando, ele está oscilando nas suas orações. Por exemplo, uma quarta-feira ele pede isso, na outra quarta-feira ele pede aquilo, e assim ele sempre vai mudando. Ele nunca tem uma prioridade, ele nunca expressa a sua prioridade. Então, embora esse cristão de Colossenses,
vivesse aqui na pobreza, que nós já vimos ali o contexto, Paulo, ele não pede, olha que Paulo estava preso, ele não pede pela sua saúde, nem pede pela libertação, nem mesmo por prosperidade financeira. Ele concentra a sua oração nas bênçãos espirituais e nas bênçãos e não nas bênçãos materiais. Por isso que no versículo de número 9, ele vai dizer assim, ó: por essa razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordei de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo poderia aqui dizer: irmãos, eu quero que vocês orem pela minha saúde. Irmãos, eu estou preso, vocês poderiam orar para que Deus me libertasse, me tirasse dessa prisão? Não, Paulo, ele não fez isso. Na sua oração aos Colossenses, ele pede a Deus que esses irmãos venham, ele vai dizer, e de pedir que transbordei de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, Paulo aqui, ele expressou a sua prioridade, que nesse caso foi pelos irmãos de Colossenses. Assim, irmãos, deve ser todos nós. Devemos expressar uma prioridade para nós orarmos. O segundo fato, a guisa ainda de introdução, vai nos dizer que a oração deve incluir aqueles que não conhecemos. As orações de Paulo aqui aos irmãos de Colossenses não eram egoístas. Ele orava pelo cristão de Colossos, cristão que nem ele conhecera e nem jamais viram face a face. Sabemos que Paulo aqui foi somente o que escreveu essa carta para os irmãos de Colossenses, mas ele nunca foi nessa igreja e ele nunca viu esses irmãos ele nunca tinha visto. Então, qual é a ideia que nós tiramos? Nós precisamos orar, incluir aquelas pessoas o qual nunca nós vimos. Paulo vai dizer no versículo de número 9: por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Traz a ideia que nós precisamos orar por todos aqueles que nós não conhecemos. Por exemplo, vamos citar aqui os missionários. Tem alguns missionários que nós não conhecemos, tem alguns missionários que nós nunca vimos na vida. Paulo aqui está nos dando esse ensinamento que nós precisamos incluir nas nossas orações aquele que nós não conhecemos. Tem uma nota aqui de Darley Carson que diz ainda: se as nossas orações giram apenas em torno da nossa família e da igreja que frequentamos, então nos tornamos muito limitados e o nosso mundo fica muito pequeno e egocêntrico. O que ele está dizendo? Se as nossas orações se limitam às nossas famílias, se limita somente à igreja, ele está dizendo que o nosso mundo fica pequeno e egocêntrico. Ou seja, nós não lembramos de orar por aqueles que nunca vimos. Eu citei aqui, no caso aqui dos missionários. Então, pela oração, nós podemos ser uma bênção para as pessoas que jamais nos viram face a face.
Como é que nós iremos abençoar essas pessoas? Orando por essas pessoas. Como eu disse, Paulo nunca tinha visto esses irmãos, mas Paulo estava orando por esses irmãos. Então, a nossa oração, ela deve incluir aqueles que não conhecemos. E é isso, irmãos, que muitas das vezes nós temos visto na igreja, né? Aquele pedido de oração egocêntrico. Só pedimos por nós, não estou dizendo que isso é errado, só pedimos por nós, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo nosso estudo, mas nunca pedimos por aqueles que estão fazendo missões, o qual eu citei aqui. Então, nas nossas orações devemos incluir aqueles que não conhecemos. Terceiro, ainda, a guisa de introdução. A oração deve ser regida por uma atitude perseverante. A oração deve ser regida por uma atitude perseverante. Colossenses, aqui mesmo, capítulo de número 4, Paulo vai dizer no versículo de número 2: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Mais uma vez, Paulo ele não conhecia aqueles irmãos de Colossenses, mas Paulo orou sem cessar por esses irmãos. Olha o versículo de número 9, quando ele diz assim: por essa razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Paulo aqui sempre estava em uma atitude perseverante pelos irmãos de Colossenses. Não cessamos de orar por vós. Irmãos, a oração é o oxigênio que alimenta a alma. Assim como nós precisamos do oxigênio para alimentar os nossos pulmões e assim nós vivermos, a oração é o oxigênio que alimenta a alma. Todos nós precisamos viver perseverante na oração. Então, embora Paulo tivesse muitos assuntos pessoais a preocupar na mente, seu foco estava em rogar a Deus em favor de outras pessoas e de forma intensa e perseverante. Foi assim que Jesus nos diz lá em Mateus, capítulo 7, versículo 7, diz: pedi e dai-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e abri-se-lhe-á. Ou seja, muito de nós não cessamos de orar porque nunca começamos a fazer. Então, muito de nós não perseveramos porque nós ainda não começamos a orar. Eu gostaria de trazer essa ilustração, irmãos, para clarear nossa mente com relação à oração perseverante. Alguém perguntou para uma senhora cristã o significado de orar sem cessar. Alguém perguntou, disse: senhora, qual é o significado, qual é a definição de orar sem cessar? E ela respondeu assim: quando coloco minha roupa de manhã, agradeço a Deus por vestir-me com a justiça de Deus. Então, quando ela estava se vestindo, ela estava orando, agradecendo a Deus por se vestir com a justiça de Cristo. Segunda resposta que ela deu a essa pessoa que perguntou o significado de orar sem cessar: quando tomo banho pela manhã, peço a Deus para limpar de meus pecados. Então ela estava orando, se vestiu, orou, foi tomar banho, orou. Terceira resposta que ela deu: quando tomo meu café de manhã, agradeço a Cristo por ele ser o pão da vida. Mais uma vez essa irmã orando sem cessar. Quarta resposta que ela deu a ele: quando limpo minha casa,
peço a Deus para ser misericordioso e limpar as casas do mundo inteiro da impureza do pecado. Estão entendendo aí? Ela está fazendo um ato e está orando. Quinta resposta que ela deu para o rapaz que perguntou sobre o significado de orar sem cessar. Quando falo com as pessoas durante o dia, peço a Deus para salvá-las, edificá-las em Cristo e suprir suas necessidades pessoais. Mais uma vez essa irmã estava orando. E última resposta que ela deu para o significado de orar sem cessar: quando vejo uma multidão andando pela rua, oro pela salvação dessas pessoas e de outras que perambulam pelas ruas em todo o mundo. Viram aí? Cada ação dessa mulher, ela estava orando. Então, irmãos, esse é o significado de orar sem cessar. Em todo momento que nós estivermos fazendo alguma coisa, nós devemos estar em oração. Porque Paulo, ele teve uma oração, deve ser uma oração regida por uma atitude de perseverança. Quarta, a guisa de introdução ainda, irmãos. A oração deve ser ousada na busca de plenitude. A oração deve ser ousada na busca de plenitude. Uma nota de William Widrig diz assim: o Senhor, preste atenção, o Senhor não deseja que seu povo peça demasiadamente pouco. Entenderam? Deus, ele não quer que nós venhamos pedir coisas demasiadamente pouco. Ele não deseja que seu povo viva pobremente com mesquinhez na esfera espiritual. Qual é o entendimento? Que nós sempre devemos buscar e orar por coisas grandes. E o Ernest Bowes diz assim, que Deus tem para nós a plenitude. Vocês sabem o que é plenitude? É algo completo, é totalidade. É aqui, ó. O diácono Ivon quase colocou esse copo cheio. Se ele colocasse até aqui, ia ficar completo. Isso é plenitude. Se ele colocasse mais um pouco aqui, ia chegar totalmente pleno, não ia caber mais água. Isso é o significado de plenitude. Então, ele diz assim, que Deus tem para nós a plenitude. Por isso, Paulo busca confiadamente essa plenitude para os colossenses. Quando ele vai dizer no versículo de número 9... não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordei de pleno, total, pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Versículo de número 10. A viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, a nossa oração, ela deve ser ousada na busca de plenitude. Paulo aqui orou para esses irmãos de pleno conhecimento, toda sabedoria, todo conhecimento, inteiro agrado, toda boa obra, todo poder. Esse é o modo perfeccionista com que Paulo ora. Irmãos, foi nessa semana, não me lembro o dia, mas eu sempre coloco aquelas notas de manhã lá para dar um bom dia para os irmãos. Eu coloco algumas notas, alguns versículos. E essa semana eu coloquei lá numa dessas minhas notas: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. O que eu quero dizer com isso? Que as nossas orações, elas devem ser ousadas na busca da plenitude de Deus. Porque o que tem acontecido com os crentes? Eles oram,
Mas na metade, o que acontece? Eles param, não perseveram, não tem essa ousadia na busca da plenitude. Eu não sei quantos de nós só oramos quando viemos para o ministério de oração ou para o culto de oração, ou até mesmo no culto. Mas essa ousada busca da plenitude de Deus é nós orarmos em todo o tempo, é ser ousado mesmo em oração. Nós conhecemos nossos irmãos da Assembleia de Deus e nós conhecemos eles porque eles são fervorosos em oração. O povo batista parece que é mais acanhado, né? Os irmãos da Assembleia, se colocarem em oração 4 horas, eles estão lá, eles são fervorosos em oração. Eles são ousados na oração, porque nós precisamos buscar essa plenitude da oração. Quando nós não fazemos isso, certamente nós vamos ser derrotados. Como tem acontecido com o crente que não ora sempre, certamente é derrotado, porque não é ousado na busca da plenitude, da completa vontade de Deus para a sua vida. Então, irmãos, nós vimos aqui 4 fatos à guisa de introdução. A oração deve expressar a nossa prioridade. A oração deve incluir aqueles que não conhecemos. A oração deve ser regida por uma atitude perseverante. Agora vamos para o texto, versículo de número 9. Primeiro ensinamento dessa noite. Nós vamos aprender sobre o conteúdo da oração. Versículo de número 9. O que Paulo está pedindo aqui? Qual é o conteúdo dessa oração? Vamos ver aqui no versículo de número 9. Por essa razão, também nós, desde que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Irmãos, Paulo aqui orou por conhecimento e poder. Paulo aqui orou para o cristão conhecesse a vontade de Deus e tenha poder para realizar. Lembram? Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Paulo, nesse conteúdo da oração, ele ora para que o povo de Deus, os irmãos de Colossenses, pudessem ter conhecimento da sua vontade e pudessem ter poder para realizar a vontade de Deus. Nota, D.A. Castro diz assim, que a oração é o meio apontado por Deus para nos apropriarmos das bênçãos que são nossas em Cristo Jesus. Como é que nós vamos adquirir as bênçãos de Deus? Por meio da oração. Então, o que ele está dizendo para nós? Que esse conteúdo da oração, em primeiro lugar, é a necessidade de o cristão conhecer a vontade de Deus. É a necessidade de o cristão conhecer a vontade de Deus. Olhemos para nossas Bíblias, que ele vai dizer, de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus. Irmãos, como é que nós vamos saber a vontade de Deus para as nossas vidas? Será se nós formos ali no Coema, chegarmos lá e dissermos, olha, eu vim aqui comprar a vontade de Deus, eu vim saber a vontade de Deus, nós não iremos conseguir. Para nós sabermos a vontade de Deus,
Paulo está dizendo aqui que ele não pede apenas que os cristãos conheçam a vontade de Deus, mas que eles transbordem desse conhecimento. Porque é isso que está acontecendo na igreja contemporânea do dia de hoje. O povo de Deus não conhece a vontade de Deus. Paulo aqui está orando, pedindo a Deus que esses irmãos transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, o dia que nós estamos vivendo, o povo de Deus, eles não têm ou não conhece a vontade de Deus, porque eles não oram. E Paulo aqui está dizendo que há uma necessidade de conhecer a vontade de Deus. Por isso que ele não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Qual é a ideia que Paulo está dizendo? Irmãos, eu quero que vocês transbordem. Diácono Ivão colocou água aqui. Eu quero que vocês se enchem, transbordem. Mas de quê? De pecado? Não é de pecado não. De quê? De não obedecer os mandamentos? Não, também não. É de pleno conhecimento da vontade de Deus. Sabe o que é pleno, né? O que é pleno? Total, encheu, completo, plenitude, encheu. Então Paulo estava orando para que esses irmãos conhecessem o pleno conhecimento da vontade de Deus, a totalidade, a totalidade, ficar com essa palavra mais fácil, a vontade de Deus. Paulo estava orando por isso que há uma necessidade. John Peter diz assim na sua nota: trata-se de um dom e uma graça do Espírito Santo. Lembra que o Espírito Santo é aquele que intercede por nós? Ele está dizendo que trata-se de um dom e uma graça do Espírito Santo, para podermos nós reconhecer a vontade de Deus. Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro ensinamento a ser destacado. Paulo estava orando para que os irmãos tivessem a necessidade de conhecer a vontade de Deus. Segundo, como cristão pode conhecer a plenitude da vontade de Deus? Depois que Paulo vai falar da necessidade da plenitude e da vontade de Deus, Paulo ensina à igreja o processo, o meio de chegar a esse conhecimento. E ele vai dizer aqui no versículo de número 9, ele vai dizer os meios, por onde nós devemos ir. E Paulo vai dizer aqui pelo menos dois meios. Primeiro, ele vai dizer, versículo de número 9, pedir que transbordei de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, o primeiro, Paulo aqui está dizendo que nós precisamos ter a necessidade de conhecer a vontade de Deus. Aí você vai me fazer uma pergunta: mas pastor, como é que eu vou saber a vontade de Deus? Qual é o caminho? Paulo vai dizer que o primeiro caminho aqui é a sabedoria, qual ele vai dizer em toda a sabedoria. O segundo caminho aqui é o entendimento espiritual. Vamos ver o primeiro? O primeiro caminho, ou o primeiro instrumento, em toda a sabedoria espiritual. Segundo William Widrig, o que é sabedoria? É a habilidade de usar os melhores meios para os melhores fins. Vou repetir mais uma vez. O que é sabedoria para esse comentarista William
Windiger, é a habilidade de usar os melhores meios para os melhores fins. É a pessoa que tem aquela habilidade que vai usar os meios melhores para os melhores fins. Ele vai dizer que a sabedoria é a principal bandeira do cristianismo. Lembra lá Provérbios 1:7? O que diz lá? O temor do Senhor é o quê? Ou melhor dizendo, Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio de quê? Da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O que ele está dizendo? Que essa sabedoria é o meio de nós reconhecermos a vontade de Deus. Essa é a sabedoria. E ele vai dizer aqui que a sabedoria é a capacidade e o conhecimento da vontade de Deus às situações variadas da vida. Irmãos, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1:20 que a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. É loucura diante de Deus. E ela se reduz a nada. Ela afasta em vez de aproximar o homem de Deus. Essa é a sabedoria do humano. Mas a sabedoria que Paulo está dizendo é aquela sabedoria com o conhecimento dos princípios de Deus. Ou seja, pastor Hernandes Dias Lopes vai nos dizer que a sabedoria é ver com os olhos de Deus. A sabedoria é ver com os olhos de Deus. Por quê? Porque a nossa sabedoria ela é limitada a esse mundo. Vê ali, Diácono Ivão. Tem um rapaz ali. A sabedoria, ela é limitada. A nossa sabedoria é limitada a esse mundo. Mas quando a sabedoria de Deus, ou melhor dizendo, quando nós vemos com a sabedoria de Deus, nós vamos e decidir as coisas segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Irmãos, por que tem muitos crentes que eles não têm sabedoria em resolver algumas coisas? Porque pegam a sabedoria desse mundo. Porque quando nós pegamos essa sabedoria de Deus, olhamos na perspectiva de Deus, nós vamos saber a vontade de Deus. Mas o homem ele tem usado a sua sabedoria, que Paulo vai dizer, o qual eu já disse em 1 Coríntios 1:20, que a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus, e essa nós não devemos usá-la, devemos usar a sabedoria de Deus. Então, esse é o primeiro instrumento. Para quê? Para nós sabermos a vontade de Deus. Há uma necessidade de nós sabermos a vontade de Deus. Segundo instrumento, Paulo vai dizer que o primeiro instrumento para nós sabermos a vontade de Deus é em toda a sabedoria. Segundo instrumento para nós sabermos a vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Em todo entendimento espiritual. Se a sabedoria vai falar da revelação de Deus, o entendimento espiritual vai falar da aplicação dessa revelação de Deus. Russell Shedd, em memória, vai dizer que a sabedoria se refere ao discernimento da verdade
enquanto o entendimento espiritual trata da aplicação da verdade. Eu vou repetir e falar bem devagar. A sabedoria se refere a discernimento da verdade, enquanto o entendimento espiritual trata da aplicação da verdade. Aí aqui eu criei uma ilustração para clarear a nossa mente. Como é que eu vou usar a sabedoria e como eu vou aplicar o entendimento espiritual. Por exemplo, eu peguei a ilustração de uma pessoa que quer namorar com ímpio, que sempre está sendo comum, né? Pessoa namorar com ímpio, cristão querendo namorar com ímpio. Qual é a minha sabedoria? O que é que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14? Que a luz não se une com as trevas. Minhas sabedorias, aplicando esse versículo à minha ilustração que eu estou dizendo, o cristão não pode namorar com o ímpio. O cristão não pode namorar com uma pessoa do mundo, porque nós somos luz e a pessoa do mundo que não tem Cristo é trevas. Então, a minha sabedoria, eu não posso namorar, porque a palavra de Deus diz que eu não posso. Como é que eu vou aplicar esse entendimento espiritual? Aplicando na minha vida. Já que eu tenho sabedoria, sei que eu não posso, então vou aplicar, eu não vou namorar com essa pessoa do mundo. Porque Paulo está dizendo aqui que ele ora por esses irmãos que venham crescer segundo a vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então eu preciso aplicar na minha vida. Eu preciso aplicar entendimento espiritual, é quando eu aplico a verdade de Deus na minha vida. Então está dizendo que eu não posso namorar com uma pessoa do mundo, então eu não posso, eu não vou fazer, eu estou aplicando. Se eu desobedecer, eu não estou sendo sábio e nem estou aplicando as verdades bíblicas e nem tendo esse entendimento espiritual que Paulo está dizendo aqui, irmãos. É aquela outra ilustração que eu também criei. E aquela pessoa que está precisando de um emprego, está orando a Deus e o inimigo, ele joga junto e ele tem poder para fazer isso. E vai lançar um emprego para essa pessoa. Aí essa pessoa está desesperada, mas só que esse emprego vai tomar todo o tempo dessa pessoa, o tempo devocional, o tempo que ela estava trabalhando na igreja, o tempo que ela estava servindo. Esse emprego vai tomar todo esse espaço aí, todo esse tempo. Aí o que a pessoa vai fazer? Não tem a sabedoria, não tem o entendimento espiritual. A pessoa vai trabalhar nesse emprego e vai tirar todo o tempo dessa pessoa. Isso é falta de quê? De entendimento espiritual. Paulo está orando por esses irmãos, de pedir que transbordei de pleno conhecimento da sua vontade, para saber se é a vontade de Deus, em toda a sabedoria, olhar como Deus olha, e entendimento espiritual. Então, dois instrumentos para nós sabermos a vontade de Deus: toda a sabedoria e entendimento espiritual. Vou encerrar com essa nota aqui, irmãos, de John Stott. O entendimento espiritual é o conhecimento crítico relacionado à capacidade de aplicar princípios da palavra de Deus a cada situação da vida. É a faculdade de unir por parelhas. O que ele está dizendo aqui? Que conhecimento ou entendimento espiritual é aquele conhecimento crítico que nós precisamos ter de nós mesmos. É aquele conhecimento crítico para aplicar nas nossas vidas. Aí eu criei aqui uma ilustração. Por exemplo, eu criei aqui usar capacete, né? A legislação diz lá que nós precisamos usar capacete.
E a moto só é para 2 pessoas. Então, quando eu tenho esse entendimento espiritual, o que eu vou fazer? Aplicando, né? O que eu vou fazer? Eu vou usar o capacete. Porque eu preciso obedecer à lei de trânsito, à lei dos homens, às autoridades. Então, é um conhecimento crítico que eu vou fazer. E nós devemos fazer, aplicando esse entendimento espiritual. Mas o que nós vemos hoje, né? Eu estava até comentando com o irmão Márcio ontem que o pastor Iranei pregou aqui, ele falou, né, que a gente sempre quer pular, né? Quer pular o canteiro, ainda mais quem tem moto, aí atravessa sinal, né? O crente é meio todo assim, né? Então, eu estava dizendo que nós precisamos ser críticos nesse sentido, né? O crente não é para fazer isso. Né? O crente não é para estar andando sem capacete, o crente é para estar andando com 2 pessoas na moto, o crente não é para estar pulando a calçada, porque o meu entendimento espiritual ele tem que ser crítico, eu tenho que aplicar isso na minha vida. Então tem que ser crítico, nós devemos ser críticos mesmo com isso. Né? Mas hoje está tudo bagunçado, o crente é o primeiro que dá mau exemplo, né? Dá mais no trânsito, né? Xinga todo mundo no trânsito, não tem paciência. Né? Então, entendimento espiritual é ser crítico nas coisas que é corretas, né? Como ele falou, né? Foi se referindo ao líder, mas é para todos os irmãos, né? O pastor Iranei falou, né? Que nós precisamos ser guardiões de princípios. Nós precisamos ser guardiões de princípios. E hoje está faltando essa sabedoria e esse entendimento espiritual quando não se guardam esses princípios. Nós precisamos ser guardiões de princípios. Então, irmãos, Paulo, aqui ele nos dá destacamos aqui 2 pontos. A necessidade de cristão conhecer a vontade de Deus. Como o cristão pode conhecer a plenitude da vontade de Deus? E aqui nós vimos 2 caminhos: sabedoria e entendimento espiritual. Aí você vai saber qual é a vontade de Deus, que é boa, é perfeita e agradável. Mas hoje, aplicando as nossas vidas, será que nós temos essa sabedoria, irmãos? Em situações da vida, em coisas cotidianas da nossa vida, como é que nós usamos a nossa sabedoria? Como é que nós estamos no nosso entendimento espiritual para saber a vontade de Deus? Será que isso é da vontade de Deus? Será que Jesus, se ele estivesse no meu lugar, como é que ele iria agir? Com sabedoria, com entendimento espiritual. E isso está faltando na vida da igreja cristã. Essa sabedoria, olhar as coisas na perspectiva de Deus e aplicar o princípio do entendimento espiritual, qual John Stott diz que é o conhecimento crítico. Conhecimento crítico, para nós sabermos a vontade de Deus. Então, que o Senhor assim possa nos abençoar. Se Deus quiser, quarta-feira que vem nós vamos continuar o propósito da oração. Hoje nós vimos somente o conteúdo da oração.